Hello, guys! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem nesse momento. Vamos para mais uma videoaula da língua inglesa? Eu sou a professora Fabrícia Santos, sou professora de inglês do Colégio Força Máxima e hoje nós vamos falar sobre a unidade 7 do segundo ano. E o que a gente tem na unidade 7 do segundo ano, você sabe? Então, nós vamos falar sobre prefixo e sufixo. E por que é importante a gente saber um pouquinho sobre prefixo e sufixo? É importante justamente porque quando você estiver lendo um texto, você estiver vendo alguma frase e aparecer alguma palavrinha que você não conheça, se por acaso essa palavra tiver algum prefixo ou um sufixo e você souber o sentido que quer expressar, você vai conseguir deduzir o que aquela palavra quer dizer, ok? Então, pelo prefixo e pelo sufixo fica mais fácil da gente fazer essa dedução, ok? Vamos ver aqui um pouquinho sobre o prefixo e o sufixo? Vamos lá então. Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre derivação, ok? E o que vem a ser uma derivação? É o processo de formação de palavra, né, chamadas palavras derivadas, que ocorrem justamente pelo acréscimo de afixos derivacionais. E o que são afixos? Esses afixos são justamente os prefixos e sufixos, ok? Então, a derivação da palavra que nós vamos ver hoje vai ser justamente o uso de prefixo e sufixo numa palavra, beleza? Vamos ver aqui. Coloquei aqui para vocês esse esqueminha para poder facilitar, ok? Reparem que eu tenho aqui a palavrinha uncomfortable. A palavrinha raiz aqui é comfort, ok? Comfort é o que nós chamamos de root. Root é a raiz, ok? É a palavra principal, ok? Se eu colocar um prefixo, prefixo vem antes, ok? Eu coloquei aqui an. E eu tenho em seguida o uso de um sufixo. Então, prefixo eu utilizo antes da raiz e o sufixo eu utilizo depois da raiz, ok? Aqui eu tenho justamente o uso das duas coisas, né? Do prefixo e do sufixo. Isso nem sempre vai acontecer. Então, aqui eu tenho uncomfortable, que seria uma coisa não confortável. Ok? Eu já sei que é uma negação, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, eu já sei que aqui está negando alguma coisa. Pelo conhecimento que eu tenho, né? Conhecimento prévio de que é uma negação, eu já sei que uncomfortable está se referindo a algo não confortável, beleza? Vamos ver aqui. Derivação prefixal. O que vem a ser? A derivação prefixal vai ser justamente quando eu acrescento um prefixo à palavra, ok? Quando eu acrescento um prefixo à raiz, tá? Nesse caso, raramente muda a classe gramatical da palavra. Então, quando eu utilizo um prefixo, geralmente a palavra continua com a mesma classe gramatical, ok? Vamos ver aqui os exemplos. Happy, feliz, é um adjetivo. Eu acrescentei aqui o prefixo an. Já falei sobre isso no slide anterior. An é uma negação, correto? Então, unhappy seria uma pessoa não feliz. É uma pessoa infeliz, ok? Reparem que happy é um adjetivo e unhappy continua sendo um adjetivo. Nós não modificamos a classe gramatical da palavra, ok? Agree é concordar. Disagree é você discordar de alguma coisa. Reparem que agree é um verbo e disagree continua sendo um verbo. Eu não mudei, eu não modifiquei a classe gramatical da palavra por conta do prefixo, ok? As exceções são os prefixos N e B. Esses dois prefixos aqui são os prefixos que vão modificar a classe gramatical da palavra. Por isso que eu coloquei aqui que raramente muda a classe gramatical, ok? Não é sempre, tá? Na maioria das vezes, realmente a classe gramatical continua. Mas reparem que eu tenho algumas exceções. Vamos ver essas exceções? Rich. Rich é um adjetivo.
Enrich seria um verbo, ok? Witch é um substantivo. Witch significa bruxa. Bewitch já é um verbo. Vai ser um verbo enfeitiçar, ok? Então, reparem que o uso desses prefixos aqui modificou a classe de palavra, tá? Em seguida, eu tenho a derivação sufixal. Se a derivação prefixal é quando eu acrescento um prefixo, a derivação sufixal vai ser quando eu acrescento um sufixo. Vamos ver? Ocorre quando adicionamos um sufixo à palavra. Neste caso, geralmente criamos uma palavra pertencente a outra classe gramatical. Então, aqui já é o oposto. Quando eu acrescento um sufixo à palavra, eu mudo a classe gramatical dela, ok? Vamos ver aqui o exemplo. Happy é um adjetivo. Happiness já passa a ser um substantivo. Happy é feliz, adjetivo. Happiness já vai ser felicidade, é um substantivo, ok? Agree, verbo, como eu falei anteriormente. Agreement vai ser um substantivo. Derivação prefixal e sufixal. A gente já falou sobre isso lá no início, mas agora a gente vai falar com mais cuidado. Aqui é justamente quando nós adicionamos um prefixo e um sufixo à palavra. Então, vamos voltar ao exemplo que eu já comentei com vocês. Happy é a palavra base. Unhappiness, eu tenho um prefixo e eu tenho um sufixo, beleza? Derivação zero. O que vem a ser derivação zero? Vamos ver aqui. Palavras derivadas também podem ser formadas a partir de palavras existentes, sem a adição de qualquer prefixo ou sufixo. Neste caso, usamos a mesma palavra com classes gramaticais diferentes. Eu coloquei exatamente da mesma forma que está na apostila de vocês nessa unidade, ok? Então, vamos lá. Na verdade, a palavra ela não vai ser formada, ela já existe, ok? A palavra vai ser a mesma, só que dependendo do contexto, ela pode ser utilizada com classes gramaticais diferentes, ok? Então, por isso que nós chamamos de derivação zero. Você não acrescentou nada na palavra, você não modificou nada, ok? A palavra é a mesma, só que dependendo do contexto, essa palavra ela é utilizada com classes gramaticais diferentes. Então, quando isso acontece na língua inglesa, nós chamamos de derivação zero, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Dry. Dry pode ser um adjetivo, ok? E também pode ser, utilizado como verbo, dependendo do contexto. Aqui eu coloquei o to antes porque é um verbo, então está no infinitivo. Mas reparem que a palavra em si é a mesma, dry, ok? Early. Early pode ser utilizado como adjetivo ou, dependendo do contexto, pode ser utilizado como um advérbio, mas a palavra é a mesma. Então, quando isso acontece na língua inglesa, nós vamos chamar de derivação zero, tá? Geralmente, quando ocorre essa derivação zero, a gente tem um verbo que é também utilizado como um substantivo, ok? Não apenas nesse caso, tá? Nem sempre vai ser um verbo que vai ser utilizado como substantivo. Aqui a gente viu outras situações, outras circunstâncias, mas a grande maioria dos casos, tá? Vai fazer parte justamente desse grupo aqui. Na apostila de vocês, vocês têm uma lista de exemplos. Vamos ver aqui, to change. To change é um verbo, é o verbo mudar, ok? Eu posso utilizar change como um substantivo. Quando eu falo para você a change, eu já quero dizer o quê? Uma mudança, ok? Já é um substantivo. Change também pode ser usado como troco, tá? Que eu também posso estar me referindo a um troco. Eu dou dinheiro a alguém e alguém me dá a change, alguém me dá o troco, ok? To answer, responder. An answer, uma resposta. Reparem que a palavra é a mesma. Aqui está como verbo, aqui está como substantivo. To drink.
Drink, verbo. A drink, um substantivo, já se refere a uma bebida, tá? Então, reparem que as palavras são as mesmas, utilizadas com classes gramaticais diferentes, tá? Em seguida, eu tenho a falsa derivação zero, ok? O que é a falsa derivação zero? Você tem noção? Vamos ver aqui. Aparentemente, não mudamos a grafia. A gente não muda a escrita da palavra, mas a sílaba tônica ela é deslocada. Para verbos, ela fica na última ou na penúltima sílaba. Então, olha só, na escrita, quando você olha para a palavra é a mesma. Só que tem uma diferença em relação à pronúncia, ok? Então, por isso que nós chamamos de falsa derivação zero, ok? Porque a derivação zero realmente é a mesma palavra com a mesma pronúncia. A falsa derivação zero, ela tem uma mudança em termos de pronúncia, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Contest. Contest, reparem que a sílaba tônica está no início, se refere a concurso. Agora, se eu falo contest, aí já é o verbo contestar. Reparem que a sílaba tônica já veio para o final. Insult é um insulto, ok? Agora, insult, insultar é um verbo. Reparem que a sílaba tônica está no final. Present, present, presente, ok? É um substantivo. Agora, present já é um verbo, é o verbo apresentar. Ok? Então, reparem aqui, eu destaquei para vocês observarem que a sílaba tônica ela é deslocada. Quando a sílaba tônica ela é deslocada, você vai usar a palavra com outra classe gramatical, ok? Então, nós chamamos de falsa derivação zero. Em seguida, lista de afixos. Nesse momento aqui, eu quero que você preste bastante atenção pelo seguinte. Lembra que eu falei para vocês lá no início que em unhappy é uma negação? Eu só sei disso, né, que a palavra unhappy é uma negação, porque eu tenho conhecimento que o prefixo é de negação, é não, ok? Então, qualquer que seja a palavra, eu posso não conhecer a palavra, mas se tiver antes, já vai me chamar atenção. Eu já vou estar ciente que aquela palavra ali está negando alguma coisa, beleza? Então, nesse momento, nós vamos ver a lista de afixos, que são os prefixos e os sufixos, como eu falei no início para vocês, para a gente ter pelo menos uma noção do que esses prefixos e sufixos querem dizer, ok? Claro que ninguém vai ficar em casa memorizando. Pensa, a gente já está em casa, não pode sair, né? E você ainda vai ficar em casa memorizando prefixo e sufixo? Não. Mas o que é interessante aqui? Sempre que for necessário, consulte. Viu uma palavrinha com um prefixo? Poxa, eu não lembro o que esse prefixo quer dizer. Dá uma olhadinha, procura no dicionário, procura no seu celular, procura na apostila de vocês e assim a gente vai aprendendo, ok? Vamos ver aqui. Primeiro nós vamos falar sobre os prefixos. Lembra que eu falei para vocês que geralmente o prefixo não muda a classe gramatical da palavra, ok? Então vamos ver aqui. Ideia de oposição, negação, conversão. Eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Que expressam justamente oposição, negação. Então aqui eu tenho polite, que é uma pessoa educada. Impolite vai ser uma negação. Então vai ser uma pessoa não educada, ok? O prefixo in e suas variações podem expressar também a ideia de interno, de algo para dentro, ok? Ideia de erro. Eu tenho alguns prefixos, como eu coloquei aqui para vocês. Miss é o mais conhecido, inclusive, que vai transmitir a ideia de erro. Então, olha só. Understand, entender. Misunderstand é você entender de uma maneira errada, você entender erradamente, ok? Ideia de excesso, over. Sempre que eu utilizar o prefixo over, eu já sei que é o excesso de alguma coisa. Vamos lá, work é trabalhar. Overwork vai ser o quê? Trabalhar em excesso.
Ideia de falta, pouca quantidade, abaixo de alguma coisa. Aqui eu coloquei zero, que é zero, sub-zero, vai ser abaixo de zero. Ideia de repetição. Write, escrever. Rewrite, reescrever, ok? É você escrever novamente. Ideia de melhoria, de superação. Eu coloquei aqui run, correr. Outrun é você correr com uma melhoria, é você melhorar a sua corrida, ok? Ideia de contagem, de quantidade, de números. Aqui eu tenho angle, que seria ângulo. E triangle é o quê? Triângulo. Reparem que eu tenho 3 ângulos, então é um triângulo, ok? Ideia de anterioridade, algo que aconteceu antes. Vamos lá. School, escola. Preschool, pré-escola, ou seja, antes da escola. Os prefixos gregos e latinos mantêm as mesmas ideias já conhecidas no português, ok? Lá na apostila vocês têm mais exemplos. Esses prefixos aqui, eles são utilizados assim como a gente utiliza no português. Vocês sabem que a língua portuguesa, ela sofreu influência do latim e do grego. E o inglês também sofreu essa influência do latim e do grego. Então, existem alguns prefixos na língua inglesa que são iguais ou muito parecidos com o da língua portuguesa. Então, esses a gente já acaba tendo um conhecimento, ok? Auto, por exemplo, é algo próprio. Ex é uma coisa antes, anterior. Semi vai ser metade. Husband, marido. Ex-husband, ex-marido. É o marido anterior, ok? Então, aqui nós vamos acabar, né? A gente acaba aqui de falar sobre os prefixos, ok? Agora nós vamos falar sobre os sufixos. Vamos ver? Lembra que quando eu falei para vocês lá no início, quando eu expliquei, eu falei para vocês que o sufixo, ele já modifica a classe gramatical da palavra, correto? Então, a gente vai ver aqui essas modificações que os sufixos acabam atribuindo à palavra. Vamos lá. Sufixos formadores de verbos a partir de adjetivos e substantivos. Então, vamos lá. Eu vou ter um adjetivo ou um substantivo. Quando eu utilizar determinado sufixo, eu vou estar transformando esse adjetivo e esse substantivo em verbo, ok? Vamos ver aqui. Dão ideia de ação de alguma coisa. Intensify é um exemplo, ok? Em seguida, sufixos formadores de adjetivos a partir de verbos. Então, eu tenho um verbo, vou utilizar o sufixo e eu passo a ter adjetivo. Dão ideia de característica de alguma coisa, ok? Confident. Confident é um adjetivo, ok? Seria confiável. Então, é a pessoa, né? Vamos se referir a uma pessoa. É a pessoa que tem a característica de quê? De confiança, ok? Então, confident é um adjetivo que foi utilizado, foi formado a partir de um verbo, tá? Do verbo confiar, vamos colocar assim. Sufixos formadores de adjetivos a partir de substantivos. Denotam ideia de qualidades, padrões de coisas ou de pessoas. Nervous. Nervous é um adjetivo, ok? Que foi criado a partir de um substantivo. Em seguida, eu tenho sufixos formadores de adjetivos a partir de outros adjetivos. Aqui, no caso, vão dar a ideia de ter como característica de alguma coisa, ok? Aqui eu tenho poetical. Poetical é um adjetivo que foi formado a partir de outro adjetivo, que é poetic. Quando eu falo poetic, é uma pessoa, por exemplo, poética. E poetical seria um sinônimo, uma outra forma de você se referir a alguém que tem essa característica. Sufixos formadores de advérbios a partir de adjetivos.
Geralmente a gente utiliza isso daqui, a gente aprende isso daqui numa unidade separada, ok? Vamos lá, corresponde em português ao sufixo mente, de dificilmente, felizmente, bravamente. Então aqui eu tenho happily. Happily é um advérbio que foi formado a partir do adjetivo happy. Happy, feliz. Happily, felizmente, ok? Important. Vocês perceberam que em momento algum nós falamos sobre os sufixos que formam substantivos. Sabem por quê? Porque nós vamos falar sobre esses sufixos formadores de substantivos em outra unidade. Mais para frente nós vamos ter uma unidade só para isso, tá? Nós vamos falar só sobre os sufixos que formam substantivos, ok? Sugestão de exercícios para vocês fazerem na apostila de vocês. Lá na apostila 2, eu tenho exercícios da página 650 até a página 653, ok? Sugiro que vocês façam para a professora poder fazer a correção na aula online de vocês, tá? Queria agradecer muito a companhia de vocês assistirem a aula, aprenderem um pouquinho mais sobre prefixos e sufixos, ok? Queria agradecer de verdade, tá? Bom estudo para vocês, façam as atividades e boa semana!